Olá, vamos lá, sou a professora Fabiola, nessa aula de Química Geral sobre tabela periódica. Então, quando vai conversar sobre tabela periódica, eu até aconselho que vocês leiam um livro chamado O Sonho de Mendeleev. Ele traz a história de como Mendeleev surgiu com a ideia de organização desses elementos químicos em torno de propriedades físicas e químicas da matéria, né? Desses elementos que nós conhecemos, tanto os elementos naturais quanto os elementos artificiais que nós fabricamos também. E aí, olhando a tabela periódica moderna, né, a gente pode ver que até alguns livros trazem grupo 1A, grupo 2A, aquela nomenclatura mais antiga. Desde 2010, a tabela periódica ela recebeu uma organização em períodos que são contados de forma contínua, do 1 ao 18. Então, são 18 períodos na tabela periódica, tá? E nós temos os grupos que caracterizam elementos químicos que são de nosso domínio, conhecimento, né? Amplamente. Então, por exemplo, nós temos ali os metais alcalinos, metais alcalino terrosos, os halogênios, grupo do flúor, do cloro, temos os calcogênios também, gases nobres, e essa é a visão que nós temos hoje em dia da tabela periódica, aceita pelo IUPAC, né? Então, nessa tabela periódica, essa versão traz elementos químicos na sua forma física, se eles são sólidos à temperatura ambiente, se eles são líquidos, então, por exemplo, ou gases, né? Então, nós temos ali o mercúrio. Deixa eu ver se eu consigo aqui organizar esse cursor aqui. Consegui. Mercúrio, que é um metal de transição ali, um elemento de transição líquido, né? Nós temos o hidrogênio. Com o tempo vocês já dominam ou vão dominar bastante a localização dos elementos, né? Como eles são distribuídos. Aqui nós temos os não metais, são chamados também ametais, né? Eles reagem de uma forma muito rápida, muito direta com os metais. Aqui nós temos os antigos semimetais, né? E duas séries importantes aqui, que são destacadas a partir da tabela periódica, que são aqui as séries dos lantanoides, ou antigamente chamado lantanídeos, né? Que inicia aqui com lantânio, e dos actinoides ou actinídeos, tá? A gente vai falar mais adiante aí. Mas só para vocês perceberem que essa organização, ela já traz informações muito importantes que nós precisamos sobre os elementos. Então, por exemplo, o número de prótons é uma identidade daquele elemento químico, né? E posiciona o elemento químico dentro da tabela periódica. O número de massa, né? Então, nós temos o número de massa. Muitas vezes a tabela periódica vem com a distribuição em camadas dos elétrons, porque o que vocês vão perceber, elementos químicos eletricamente neutros, eles vão ter números de prótons e números de elétrons igual. Então, eles não têm um desequilíbrio em relação a cargas positivas e negativas. Por isso, a gente consegue, com o número de prótons que a gente visualiza aqui, fazer a distribuição. Então, está aqui nesse cantinho superior, aqui tem um elemento químico, oxigênio, né? E aqui em cima tem o número de prótons, aqui tem o número de massa, tá? E com isso a gente consegue fazer uma distribuição dos elétrons, porque a gente sabe por tabela, então, quantos elétrons existem, por exemplo, no oxigênio neutro, que tem 8 prótons, ele também vai ter 8 elétrons, tá bom? Então, essa é a visão que nós temos da tabela periódica dos elementos químicos. Bom, vamos falar sobre raio atômico, que é um dos parâmetros que organiza esses elementos na tabela periódica, tá bom? O que é um raio atômico? Vocês viram lá comigo que nós temos uma eletrosfera,
e um núcleo. O núcleo é constituído de prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons orbitando em torno desse núcleo, né? Como é que nós definimos a eletrosfera? Ela é definida da seguinte forma. Imagine que uma pessoa saia de casa, não sei se está dando para ver aí. Bom, saia de casa, vá andar de bicicleta, tá? Uma pessoa vai à praça e vai à universidade. Então, tá lá em Três Rios estudando, quando a gente estiver presencialmente. Se eu colocasse uma câmera na cabeça dessa pessoa e fosse tirando fotografias instantâneas, eu veria que a pessoa eventualmente está andando de bicicleta, eventualmente está na praça. A pessoa uma vez foi à universidade, porque nós fomos exatamente um dia, uma primeira semana, e a pessoa está mais em casa. Então, eu posso tirar várias fotos agora da pessoa em casa. Eu posso dizer que essa seria a eletrosfera e que essa seria a provável posição dessa pessoa, ou do elétron, em torno daquele circuito ali. Assim é determinada a posição do elétron. Ele orbita, né? Os elétrons estão posicionados em camadas em torno do núcleo. Pode ter uma camada, podem ter várias camadas. Então, existe uma probabilidade dos elétrons estarem na primeira camada, na segunda camada, na camada mais externa, tá? A gente vai ver isso. E aí, dependendo da posição do elétron na eletrosfera em relação ao núcleo, né, existe uma distância do núcleo até a localização máxima ali daquele elétron. Isso a gente chama de raio atômico, tá bom? Então, quanto maior for a eletrosfera, maior é o raio atômico. Quanto menor for a eletrosfera, menor o raio atômico. E o que define esse tamanho, professora? O que define vai ser exatamente o balanço de forças entre o que tem dentro do núcleo. Deixa eu apagar aqui direitinho. Isso aqui é um quadro improvisado para vocês, tá? Então, esse balanço de prótons que existem aqui no núcleo e os elétrons, a posição desses elétrons. Então, se eu tiver um átomo muito grande, um elemento químico com muitos prótons, né, no seu núcleo, ele vai exercer também, ele vai ter o mesmo número de elétrons, mas ele vai exercer uma força sobre os elétrons. Só que pela mesma quantidade de elétrons, né, ele acaba ficando um átomo muito gigante. Determinados elementos químicos têm menos prótons, poucos prótons, mas eles têm uma força danada sobre esses elétrons que ficam orbitando lá nas últimas camadas. E com isso eles atraem, então o próton é força positiva, o elétron é força negativa, eles atraem esses elétrons e diminuem então esse raio atômico, tá? Então o raio atômico ele é definido por esse balanço de forças que existem entre as cargas positivas, os prótons que há no núcleo, e essas forças, essas cargas negativas dos elétrons, dessas partículas muito leves, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode entender a partir de agora que eu consigo verificar aqui, por exemplo, olha o flúor. Ele tem um raio atômico muito pequeno, ele tem só 9 prótons, né, e 9 elétrons, ao passo que os elementos químicos, conforme eles vão aumentando ali seu número de prótons dentro desse mesmo grupo, eles têm um aumento pequeno, mas é um aumento no seu raio atômico, tá bom? Quando nós examinamos os metais e metais alcalino-terrosos, né? Metais alcalinos e os alcalino-terrosos, a gente verifica que dentro do grupo o raio atômico aumenta bastante de um elemento para outro, né? Então a gente pode dizer que esse raio atômico maior também
se deve ao número maior de prótons, de elétrons que existem nesses átomos. Eles são mais robustos, tá bom? E aqui nós temos elementos químicos que ficam menores, porque eles têm uma característica de exercer uma força maior em relação a esses elétrons da eletrosfera, tá bom? E aí isso diminui o raio atômico. O fato desse raio atômico variar vai também intervir na capacidade desses elementos químicos atraírem elétrons ou então repelirem seus próprios elétrons, perderem elétrons. E aí a gente fala dois nomes, né, que são importantes para compreender essa situação. Um nome se chama ionização, tá? Então, os elementos químicos, por exemplo, que são metais, os metais têm uma capacidade maior de não reter esses elétrons. Como o raio atômico é maior, eles também perdem os elétrons com muita facilidade. E com isso eles viram cátions, né? Eles são transformados em elementos químicos com cargas positivas que nós chamamos de cátions, tá bom? Agora, no caso dos elementos químicos que atraem mais esses elétrons e que têm um raio atômico menor, esses elementos eles são considerados ânions, quando eles recebem elétrons para completar lá a sua deficiência eletrônica, né? Para ficarem mais estáveis, essa que é a grande história, eles se transformam em cátions. Então, eles têm uma facilidade maior de receber elétrons, eles têm uma afinidade pelos elétrons maior. Por isso que esses grupos, né, os halogênios, os metais, eles têm uma relação quando eles se aproximam. Os metais têm uma tendência de perda de elétrons e os não metais, eles têm essa tendência de receberem elétrons. E aí todo mundo fica estável. Então, o grande trânsito de elétrons entre as camadas, ele se dá por essa força, por essa capacidade, né, do elemento químico atrair ou não esses elétrons das últimas camadas. Tudo bem? Então, vamos seguir. E aí, a gente pode dizer, então, que a gente tem uma propriedade periódica, né, que é a eletronegatividade, que está estreitamente ligada, então, a esse raio atômico. E os elementos químicos que têm um raio atômico menor têm maior eletronegatividade, eles têm maior atração sobre os elétrons de outros elementos ou de outros compostos, tá bom? Quanto menor for o raio atômico, maior é a força que faz esse núcleo atrair esses elétrons que nem são seus, são de outros elementos, tá? E quanto maior o raio atômico, maior facilidade de remoção desses elétrons, ou seja, menor a afinidade daquele elemento químico pelos elétrons, então menor a afinidade eletrônica, tá bom? E nisso tudo a gente está falando, então, quanto maior for o raio atômico, menor o seu potencial de ionização, tá? Porque essa eletrosfera, ela não tem, então, uma atração muito grande pelo seu núcleo, ok? Esse é o raciocínio, tá? Então, eu tenho ali um aumento do raio atômico, e isso acontece inversamente à energia de ionização que aquele elemento químico vai ter. Então, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização, tá bom? E quanto menor o raio atômico, maior a afinidade eletrônica também, como a gente explicou, ok? E também a eletronegatividade. Então, são propriedades que determinam a localização desses elementos na tabela periódica, tá bom? E nós temos aqui, então, a lei periódica. Propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas dos números atômicos. Então, a própria localização desses elementos químicos em determinados grupos é um reflexo do que vai acontecer com aquele número atômico, com a distribuição
de prótons e elétrons dentro daquele átomo, tá bom? E com as energias que determinam, então, a atração desses elétrons da eletrosfera pelo núcleo, onde estão os prótons, tá? Então, quando a gente fala número atômico, a gente está falando número de prótons, ok? Bora! Então, vocês já sabem que nós temos os grupos, né, que são essas colunas, e os períodos. Nós optamos por definir os grupos de uma forma contínua, do 1 ao 18, tá? Mas, se vocês encontrarem livros de literatura, enfim, qualquer informação, 1A, 2A, nos Estados Unidos vocês podem encontrar esse uso, sim, tá? Tem livros americanos que ainda mantêm isso. Mas, seguindo aí o PAC, a gente opta por fazer uma numeração corrida, ok? Eu vou destacar as propriedades de alguns grupos, bem rapidamente, né? Então, nós temos aqui o grupo 1, né, do hidrogênio, que tem essa característica diferenciada, ele é um gás, tá? E metais alcalinos. E aí a gente vai ter hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Alguns são nutrientes de plantas, outros são contaminantes, outros são utilizados em pilhas, baterias, tá? Então, cada elemento químico desse vai ter um uso, né? Esses elementos do grupo 1, eles têm essa configuração eletrônica na camada de valência NS1. O que significa isso? É o número daquela última camada, onde esse elétron está, né? Subcamada S, e ele tem na subcamada S um elétron. Então, normalmente, esse único elétron, ele é perdido para que aquele elemento químico assuma a configuração parecida com a do gás nobre, que vem antes dele, tá? E aí a gente tem, então, a formação de íons mais um, íons que tem carga positiva, tá bom? Exceto o hidrogênio, né, a gente encontra, então, esses metais na sua forma sólida, livres na natureza. Eles realmente reagem com quase todos os ametais, tá bom? Corrigir ali. São chamados metais alcalinos porque eles reagem com água e aí eles formam, então, um hidróxido, tá? Metal alcalino. E normalmente a gente conhece também na literatura como álcali. O hidrogênio é o elemento químico mais simples, né? Vocês perceberam até que quando nós falamos de teoria atômica, nós falamos do hidrogênio, do estudo do hidrogênio por Dalton, tá? No estudo do hidrogênio, no hidrogênio como modelo de elemento químico, não é isso? Ele tem um próton e um elétron. Sempre, professora? Não. Ele pode ter uma mudança no número de nêutrons. Mas o que caracteriza a identidade do elemento químico? É o número de prótons. Ele que vai determinar quem é o hidrogênio. É aquele elemento que tem um próton, ok? E nem sempre, quando ele tem um elétron, pode ter perdido um elétron, mas o próton não. O que está no núcleo não é mexido. E ele é que caracteriza aquele elemento, bom? Bom, nós temos a mesma configuração eletrônica da camada de valência, né, do grupo 1, NS1, mas o hidrogênio é considerado um não metal em parte da literatura. Algumas pessoas deslocam ele daquele primeiro grupo, tá? Mas na nossa tabela periódica a gente vai considerá-lo ali na coluna dos metais alcalinos, tá bom? E normalmente ele é encontrado como uma molécula diatômica. Vamos lá. Seguindo. Grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Então a gente conhece o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Bom? Eles são caracterizados pela configuração da camada de valência também NS2. Isso significa que ele já tem uma subcamada preenchida com 2 elétrons, tá bom? E aí, conforme você vai avançando no período, ele vai mudando esse N, esse número quântico principal, né? Então, o primeiro período tem N igual a 1.
No caso dos metais alcalino terrosos, a gente começa do segundo, então o N é igual a 2. E aí a gente vai do 2, 3, 4, 3s2, 4s2. Então, o número quântico principal está me dizendo o período, mas na camada de valência nós temos 2 elétrons, ok? E aí o que acontece? Normalmente, esses elementos químicos, eles perdem esses elétrons, essa dupla, e aí é formado, então, elementos com número de oxidação mais 2. Então, eles são cátions divalentes, que nós falamos, tá bom? Eles são chamados terrosos porque, na época da alquimia, eles chamavam essas substâncias que existem, né, na Terra e elas não se fundem com calor, você não consegue modificar, né, a constituição dessa matéria, de elementos terrosos, né? Eles aqueciam os elementos químicos na tentativa de fundir aquilo ali, de fazer transformações daqueles elementos, né? São elementos que têm uma alta reatividade e eles são encontrados livres na sua forma mais 2. Temos elementos muito importantes no metabolismo, né, de plantas, animais, fungos, como por exemplo o cálcio. Né? O cálcio é um elemento importante, um segundo mensageiro, ele dispara uma série de reações químicas dentro de uma célula, dentro de um organismo também. Né? Temos o rádio, que tem uma radioatividade natural também, bário, que é muito tóxico, né? E magnésio também é importante na sua forma diatômica, né? Na sua forma oxidada. Vamos lá. Do 3 ao 12, nós vamos estudar com mais cuidado, vamos falar dos elementos de transição, tá bom? Esse bloco central, ele tem elétrons tanto eles fazem essa ponte, né, entre os elementos do bloco S e os elementos do bloco P. Bloco S, grupos 1 e 2, e bloco P são os ametais, né? Mas esses elementos, eles têm propriedades muito diferentes. Eles apresentam magnetismo, eles apresentam paramagnetismo também, determinadas características que advêm da presença desses elétrons em camadas eletrônicas do grupo D, do subnível D, tá bom? E aí, eles são chamados elementos do bloco D. Então, a gente conhece alguns elementos de transição, né, que são utilizados até mesmo na medicina e também são utilizados na cultura de plantas, né, na nutrição de plantas. Nós precisamos de alguns elementos de transição para fazermos atividades enzimáticas, né, para que a célula continue sobrevivendo. E temos elementos de transição que são muito perigosos, são tóxicos, né, a contaminação deles é muito difícil de ser reconstituída, de ser remediada, né? Então a gente tem ali os cândio, zinco, né? Eu destaco ali o mercúrio, que é um elemento líquido muito tóxico, é utilizado na prospecção de ouro, né? Em ambientes afetados mesmo pela mineração, né? E nós temos ali um destaque também pelos elementos que nós chamamos de lantanóides e actinóides. Ali ainda está no nome antigo, de lantanídeos e actinídeos. Mas a gente hoje em dia chama de lantanóides e actinóides, tá bom? E eles são iniciados realmente com esses elementos químicos que dão nome à série. Então, o lantânio inicia a série dos lantanóides e os actínios, o actínio inicia a série dos actinóides, ok? Esses elementos desses blocos que estão destacados, actinóides e lantanóides, eles são os elementos do bloco F. Então, existem elétrons ocupando esse subnível, que é o subnível F, tá bom? Transférmicos, né?
Os grupos 13, 14 e 15 são chamados de transférmicos. Era um elemento químico férmio, né, que deu origem a esse nome, era um elemento químico que deu origem, né, a essa nomenclatura. Eles não ocorrem na natureza e foram produzidos artificialmente. Bom? Temos o grupo 13, a família do boro. Aqui. Então, temos o boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. Ele é o primeiro grupo do bloco P, né? Então, esses elementos têm elétrons no bloco P, no subnível P, subcamada P. E na sua camada de valência, eles têm uma configuração NS2 e NP1. Então, eles têm 3 elétrons na camada de valência, ocupando um subnível S, com 2 elétrons, e um único orbital do subnível P, tá bom? Destaco ali o alumínio que é bastante tóxico, né? E o alumínio também que está presente com grande distribuição, né, na Terra. E o alumínio, principalmente em solos, né, que tem essa presença do alumínio, eles são solos muito ácidos. O alumínio traz o próton, ele faz com que o próton que esteja ali na solução do solo, ele fique livre. Ele ocupa os lugares nas raízes, lugares que são cargas residuais negativas. O alumínio é atraído por essas cargas. Ele libera o próton na solução do solo e ele inibe o crescimento radicular. Então, solos também contaminados por alumínio têm uma dificuldade de apresentar plantas que consigam um desenvolvimento do sistema radicular. E a raiz fica bem pequenininha mesmo, sabe? Não se desenvolve, a planta fica bem aniquilada. O grupo 14 é a família do carbono, muito estudado. Carbono, ele tem uma química somente para ele, né? Uma química do carbono, química orgânica. Nós temos na família do carbono esses elementos químicos que têm, então, uma ocupação de elétrons na subcamada S e 2 elétrons na subcamada P. Só que nós vamos ver que o carbono, ele tem um comportamento diferenciado em relação ao posicionamento desses elétrons. Esses orbitais, né, das subcamadas S e P, deixa eu fazer uma ilustração aqui para vocês, né? Então, nós temos subcamada S, dá para enxergar? Tomara. Subcamada P, tá? Finjam que são todos do mesmo tamanho. Então, nós temos aqui 2 elétrons na subcamada S e 2 elétrons na subcamada P. Mas o que vai acontecer? No caso do carbono, esses orbitais, 1, 2, 3, 4 orbitais, eles vão ter um determinado momento de interação e de redistribuição energética entre eles. Então, o que acontece é que pode haver a formação de 4 orbitais com a mesma quantidade de energia. Por quê? Porque esse elétron, por ressonância, essa energia vai sendo transferida entre os orbitais e vai havendo uma distribuição de um único elétron por orbital. E cada orbital desse passa a ter a mesma quantidade de energia. E ele, inclusive, recebe um nome novo. A gente vai falar mais adiante disso. Mas são formados orbitais que nós chamamos de sp3, tá bom? A gente vai falar mais adiante. Só para vocês saberem o que acontece na camada de valência do carbono. E por que ele é tão diferente?
ele faz uma ligação que a gente chama de tetravalente. Ele tem essa capacidade de fazer 4 ligações, tá bom? E não somente uma com 2 elétrons no final e essas duas aqui, ok? Vamos lá. Ele é um não metal, né? O silício e o germânio a gente já chama de metalóides. E o estanho e o chumbo são metais, ok? Então, eles têm comportamentos distintos, mesmo dentro da mesma família. Ó, vamos lá. Grupo 15, família do nitrogênio. Tem lá nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Eles têm essa configuração agora de NS2-NP3. Então, a gente passa a ter elementos químicos que têm a necessidade de completar o seu octeto com mais 3 elétrons, tá? E aí nós temos, então, uma variação também do número de oxidação que vai de -3 até +5. Isso significa o quê? Eu posso ter elementos químicos que recebem 3 elétrons e completam seu octeto, até elementos químicos que perdem todos esses elétrons, ok? Se comportam como metais. O nitrogênio e fósforo são não metais, então eles têm uma tendência de atrair esses elétrons. O arsênio é um metalóide, o antimônio e o bismuto são metais, tá? Grupos 16, 17 e 18, mais rapidamente para a gente acabar com a conversa. 16 é a família do oxigênio. A gente tem ali oxigênio, o enxofre, muito importante, né, na constituição das biomoléculas. Selênio, telúrio e polônio. Polônio a gente já falou quando a gente falou de radioatividade. São caracterizados, então, por essa configuração NS2-NP4, tá, da camada de valência, e todos são não metais. Significa que essa subcamada P vai ser necessariamente completada com 2 elétrons, tá? Para que seja atingido esse octeto, para que esses elementos assumam a mesma configuração da última camada lá do gás nobre, tá bom? Bom, os números de oxidação, +2, +4, +6, quer dizer, a gente tem uns cátions aí, quando esses elementos formam compostos com elementos químicos do seu próprio grupo. Então, seria não metal competindo com não metal pela presença daqueles elétrons na sua camada de valência, tá bom? E também quando eles interagem com halogênios. A gente vai ver algumas substâncias em que isso acontece. Às vezes você tem até uma substância inorgânica, onde você tem um halogênio e um calcogênio, ou um elemento químico dessa família do oxigênio, ok? Opa. Eu tô falando opa porque eu estou mexendo no lugar errado, tá? Halogênios. Os halogênios, então, são flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Eles têm uma camada de valência caracterizada pela presença de 7 elétrons, então tem uma subcamada S com 2 elétrons completa e uma subcamada P com 5 elétrons. Isso significa que precisam de 1 elétron para completar o octeto, tá? Eles têm uma regularidade em relação às propriedades físicas. Vocês perceberam lá em relação ao número do raio atômico, né? Então, o elemento pode até ter muitos prótons, mas ele tem esse raio atômico bem pequeno. Então, isso significa uma eletronegatividade grande, né? O flúor tem propriedades anômalas. O que é isso? Diferente do que aquele grupo vai me apresentar, normalmente. E aí, a força dele como agente oxidante, né, e baixa solubilidade dos fluoretos, assim, vão ser essas duas características que fazem do flúor um elemento diferente, tá? Então, ele é um agente oxidante poderosíssimo e muitos fluoretos não se dissolvem em água. A gente vai falar de solubilidade mais adiante, vocês vão perceber, tá bom? Nós chegamos, então, aos gases nobres. Eles são chamados de gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles não reagem com elementos químicos normalmente. Então, eles não formam compostos, tá? Isso não é uma verdade absoluta,
Nada em ciência é uma verdade absoluta, né? Existe o caso lá do tetrafluoreto de xenônio. Então, você pode ter a partir de uma mistura com flúor, né? Você pode ter um composto químico, mas não é uma regra que eles reajam com outros elementos. E eles têm uma configuração eletrônica perfeita, NS2, NP6. Então, eles não precisam atingir nenhuma estabilidade porque eles são estáveis. Grande parte das reações químicas, das interações, das forças que a gente vai ver em química, elas surgem dessa necessidade do elemento químico atingir estabilidade. É muito mais barato ficar estável. Compreendam sempre isso, tá? É muito melhor ficar estável. O que isso significa? Significa até que você pode perder elétron, o elemento químico vai reagir, mas ele vai chegar a um momento de estabilidade. Então, existe uma tendência na natureza para a gente atingir essa estabilidade. Ok? Bom, eu vou parar um pouquinho aqui. Vou falar para vocês alguns nomes, tá bom? Alguns termos que a gente vai precisar para poder conversar. Quando a gente fala de uma molécula, a gente está falando, então, de uma ligação química entre elementos, de um arranjo, né, que é definido por essas forças. Essas forças vão estar baseadas nas diferenças de eletronegatividade. Então, é importante a gente compreender a força que um elemento químico vai ter sobre o outro, sobre os elétrons do outro, né? Para a gente entender a formação das moléculas, tá bom? Então, a gente tem exemplos ali de molécula diatômica, ela possui só 2 elementos, né? No caso, a água ali. Tem molécula monoatômica também, né? Que ela tem formada por um elemento só, hidrogênio. Ali a gente destacou na tabela periódica quais são os elementos que têm essa tendência de formar moléculas diatômicas. Então, hidrogênio, nitrogênio, gasoso, oxigênio também, flúor, cloro, bromo, iodo, eles têm essa tendência de formar moléculas diatômicas. E uma molécula poliatômica, ela tem mais de 2 átomos, tá bom? E aí a gente tem, então, essas moléculas que possuem mais de 2 átomos, formando, então, aquela estrutura. Quando eu falo íon, eu estou falando de uma molécula ou de um átomo eletricamente desequilibrado, tá? Ele pode ter cargas positivas ou negativas. Então, cátion, ele tem cargas positivas porque ele perdeu elétrons. Exemplo ali, sódio tem 11 prótons e 11 elétrons, quando ele está eletricamente neutro. E aí ele tem, então, um elétron lá na subcamada S, né, sua camada de valência. E ele, então, tem essa tendência de perder um elétron, vira um cátion, tá? Um ânion tem um saldo negativo, então ele recebe elétrons. E aí, no caso do cloro, que eu falei para vocês que com mais um elétron ele consegue a sua estabilidade, o seu octeto, né? Seus 8 elétrons na última camada fica igual a um gás nobre, bom? O que é um íon monatômico? Ele tem só um átomo, tá? Sódio, cloro, cálcio, oxigênio, alumínio. Um íon poliatômico, ele pode conter mais de um elemento químico e aí o saldo é negativo. Um é mais um, no caso ali da hidroxila, né? Deixa eu mostrar. Hidroxila, tá? O oxigênio é menos 2, o hidrogênio mais 1, então o somatório final de cargas é menos 1. E a gente chama de íon poliatômico, tá? Ele é um ânion também. Como a gente tem ali ânions e cátions poliatômicos, bom? Quais são os íons mais comuns que a gente encontra na tabela periódica? Isso aí vocês vão se acostumar, vão fazer a distribuição eletrônica, vão perceber,
nessa última camada, qual é a tendência daquele elétron, né? Daqueles elétrons, qual é o comportamento daquele elemento químico, né? Então, tem aqui lítio, sódio, potássio, rubídio, aqui mais 2, cálcio, estrôncio, bário, tá? Cromo, magnésio, manganês, desculpa. Aqui eu tenho zinco, magnésio mais 2, né? Tenho aqui elementos químicos, né, dos elementos de transição, então que eles vão apresentar mais de um estado iônico, né? E aí a gente vai ter que avaliar qual átomo está junto dele, qual é o contexto dele, tá? E aqui tem os ametais, recebendo seus elétrons, ficando negativos. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Agora vocês façam os exercícios, por favor, e mandem para mim, tá bom?